Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus, uma palavra que possa impactar a sua vida nessa manhã, não porque eu estou ministrando ou eu estou falando algo, mas porque a palavra ela vem do Senhor. E o texto que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã está no Salmo 126, verso 1 a 3, e eu quero falar sobre tempo de restauração. Há um tempo em que Deus se manifesta para restaurar. E o texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Tempo de restauração. Há um tempo em que Deus vem se manifestar para restaurar algo em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. O texto aqui diz que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião estava preso na Babilônia, vivendo dias de escravidão terrível. Um tempo de escassez, um tempo de luta, um tempo de grandes desafios. Mas houve uma fase, houve um tempo de mudança, porque Deus se manifestou para restaurar a sorte, mudar a história de um povo inteiro. Deus se manifesta em tempos difíceis. Há uma ação de Deus na mudança nas nossas vidas. Há uma ação de Deus, há uma intervenção divina em dias talvez de crises, desafios, de angústias e de momentos difíceis ou diante das nossas fragilidades. Há um tempo onde Deus se manifesta com ação em nosso favor. O que eu preciso fazer em tempos difíceis é confiar que Deus não nos abandona, que Deus jamais nos abandona e que Deus vai se manifestar quando eu me submeto e dependo deste Deus, olhando para o alto, olhando para cima, aguardando a manifestação desse Deus. Eu gostaria que você nessa manhã tivesse esperança em seu coração. Esperança mesmo vivendo momentos de crises. Esperança mesmo vivendo momentos difíceis. Porque Deus age no meio do caos. Deus age nos momentos difíceis. Deus age quando nossos recursos finalizam. Deus é um Deus que age em nosso favor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, não foi habilidade humana, não foi habilidade de um povo, não foi a bondade de um rei que se levantou, não. Foi o Senhor que veio restaurar a sorte de Sião. Eu quero profetizar nessa manhã. O Senhor virá em seu favor restaurar a sua sorte, mudar a situação talvez que você está vivendo nessa manhã, mudar a situação de enfermidade para a cura, há um momento de escassez para a abundância, porque o nosso Deus é um Deus que restaura. É o tempo de restauração do Senhor nosso Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal. Há o tempo de restauração de Deus. Virá o Senhor com providência no meio das suas crises, dos seus desafios, das suas angústias, e Deus se manifestará em seu favor. Creia nessa manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que se manifesta em meio às dificuldades, em meio às crises, em meio aos desafios. Manifesta nessa manhã, nessa casa, nessa família, nesta vida que precisa ser restaurado pelo Senhor. Talvez uma restauração pessoal, talvez uma restauração porque essa pessoa está enferma, está em crise, está vivendo momentos difíceis. Talvez uma restauração porque essa pessoa está endividada, cheio de desafios. Deus se manifesta em favor dessa casa, dessa família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família.
Eu sou o pastor Eduardo, da IDPB Caíras, uma família para pertencer, crescer e servir você. Que Deus te abençoe poderosamente nessa manhã. Um grande abraço.